Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do AGE Conecta. Meu nome é Paulo Araújo, ao meu lado estou com a diretora da AGE. Te apresenta, amiga, por favor. Eu sou Elisa Diesel, diretora de marketing da AGE, e é um prazer estar em mais um programa do lado dessa mulher maravilhosa que é a Paola e também da nossa convidada, que é uma mulher incrível que vem aqui falar com a gente sobre marketing. Ela vem falar com a gente sobre marketing, Elisa, mas até onde eu sei dela, ela é uma mulher multifacetada. Além de ser uma associada da AGE, é óbvio, porque os melhores estão entre nós, ela é psicóloga, ela tem uma agência de marketing, ela trabalha como mentora, desenvolvimento pessoal e até com a parte sistêmica. Mas nada melhor do que ela falar sobre ela mesma. Com certeza. Uma salva de palmas para Mila Cabreira. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu, como associada da AGE, né, já estou quase um ano associada e devido aí à vida, só hoje eu cheguei aqui para participar do programa, então estou bastante feliz. Eu tenho aí já uma trajetória, né, bastante multifacetada, como tu trouxe. Então, às vezes a gente não sabe muito bem como se apresenta, né? Psicóloga, tem agência, empresária. Então eu venho buscando aí esse posicionamento, né? Eu sou uma empresária, sou psicóloga, CEO da minha agência e mentora de negócios, posicionamento, marketing, toda uma experiência, né? Uma trajetória de mais de 20 anos que me avalizam, né? A estar hoje nessa posição aí com uma empresa crescendo, né? E fazendo um trabalho aí que eu estou muito feliz. Incrível, tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito rica hoje com toda essa bagagem, toda essa experiência. E eu gostaria de começar te perguntando como que você decidiu virar mentora? Quanto tempo que você está aí nessa posição? E qual foi o marco de você pensar, agora é o momento de eu ensinar aquilo que eu sei, de usar a minha expertise e a minha experiência para ajudar outras pessoas nesse sentido? É muito legal essa pergunta, Elisa, antes da Mila responder, porque muitas pessoas são boas no que elas fazem. E a gente sempre acha que não é boa o suficiente. Mas escutem a Mila falar, porque a experiência dela é incrível, ela é uma ótima pessoa, uma ótima profissional, e talvez ela possa te dar aquela inspiração, aquela coragem para você também tirar o seu projeto do papel. Meu pai dizia e diz que eu sou uma sonhadora. Eu acredito que sem sonhos a vida não tem graça, porque são os sonhos que nos movem. Eu tenho uma experiência, né, grande aí já com o empreendedorismo, desde que eu tinha os meus 5 anos de idade. Eu acho que eu já montava minha banquinha de vendas na praia para vender conchas. E a partir daí eu, né, me desenvolvi. A minha família é uma família de empresários, então sempre estive nesse mundo, né? Eu comecei a minha carreira, eu sou formada em psicologia, eu não atuo como psicóloga, então comecei a minha carreira já há 20 anos atrás na área corporativa. Então eu fui para a área de recursos humanos, mas tenho uma característica que é a gestão. Eu sou aquela pessoa que olha de cima, entende o que está desorganizado e organiza a bagunça. Esse é eu digo que é a minha maior qualidade profissional. Com o desenvolvimento da minha carreira, eu fui me colocando cada vez mais à prova no mundo dos negócios. Eu tive uma experiência de 2 anos numa aceleradora de startups, onde eu mentorei aproximadamente 200 startups. Então a experiência foi me colocando nesse lugar. Eu digo que não tem um dia assim que agora eu sou mentora. Não, a gente vai, né, se desenvolvendo, vai fazendo, vai aprendendo, vai ensinando, porque tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que ensinar, e aprendizado se multiplica, né? Então, mas foi algo assim que eu fui sentindo e um dia eu disse, estou no lugar certo. E agora eu posso transmitir tudo aquilo que eu aprendi e que eu fiz em outras empresas e principalmente na minha. A minha empresa é o meu case de sucesso. Então foi a partir daí que eu me intitulei, né, mentora, mas eu acredito que sou muito mais que isso, né? Eu acho que quando a gente procura algumas empresas para nos desenvolver,
A gente compra curso. Não sei se é o caso de vocês que estão aí, mas o meu caso, eu já fiz 200 mil cursos. E, cara, eu cansei de ir no curso e escutar coisas que eu sei. E eu tá ali sentado, ele, tal coisa. Tal coisa. Eu já sei a resposta que ele vai dar. Porque as coisas são muito repetitivas. E às vezes a gente vai acumulando, e a gente não bota pro mundo, né? A gente tem que passar o nosso conhecimento para frente. Não adianta ficar só acumulando conhecimento. Agora, aproveitando o ensejo da pergunta da Elisa, como que a criativa nasceu, né? Ela vem, tu usa estratégia e propósito, como é que ela veio, assim? Conta para nós. Então, deixa eu falar da minha empresa, né? Que é a Criativas Marketing Estratégico. A gente já tem 3 anos, eu tenho uma sócia, temos 3 anos de agência. Eu trabalhava no corporativo e ganhava 3 vezes menos do que os meus colegas homens. E aí eu decidi que isso não ia mais acontecer na minha vida. E foi pouco depois da pandemia, onde o digital começou a vir com muita força e eu pensei, eu vou ter meu curso. E reencontrei uma ex-aluna minha, de 12 anos atrás, que já trabalhava com marketing. Eu saí da empresa que eu trabalhava e juntas criamos a Criativas Marketing. Na época, a gente queria fazer lançamentos. Mas o nosso trabalho foi amadurecendo, de lançamentos, fomos para a social media, tivemos um começo assim que foi bem inusitado, inclusive, né? Eu fui dar uma palestra num coworking de saúde sobre marketing e ali eu saí com 8 clientes. Meu Deus! Para a social media. A gente foi se aperfeiçoando e cada vez entendendo onde a gente poderia trazer mais resultados. E a gente chegou à gestão de tráfego pago. Então foi a partir daí que a gente hoje tem a Criativas Marketing Estratégico. Saiu de lançamentos digitais para marketing estratégico. E a gente então trabalha, né, a captação de leads para os nossos clientes através de estratégias. Então a gente não faz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? A gente não tem uma estratégia única. Eu pego o meu cliente, ele chega, a gente faz um briefing, a gente entende o mercado. O que é o briefing, Mila? Para quem está ouvindo a gente, talvez o pessoal não saiba ainda o que é. Então, vamos falar do português, claro. Pronto, é uma investigação, dizemos que a gente faz um diagnóstico, uma investigação do cliente, o mercado, concorrentes, quais os melhores produtos, e a partir daí a gente pensa qual a melhor forma de atender esse cliente. E a partir daí a gente trabalha o posicionamento, as estratégias, como que ele vai se comunicar. Então não é uma coisa só olhando para entrega de lead, não, é muito maior que isso. A gente trabalha o negócio. Por quê? Eu tenho uma experiência de negócios. Então a partir dessa minha experiência de negócios e da visão estratégica da minha sócia, que é marqueteira há mais de 12 anos, a gente hoje entrega um trabalho que eu considero de excelência e que traz muito resultado para os nossos clientes. Traz uma psicologia para o marketing, né? Com certeza. Entendendo não só a pessoa, mas a empresa. Sim. Porque é um todo, né? Quando a gente fala da empresa, tem que entender a pessoa que está por trás da empresa. Porque às vezes a pessoa quer vender uma coisa que ela não sabe muito bem o que é, né? E aí vocês têm que entender eles e poder proporcionar. Todo o briefing, esse pré, que geralmente as pessoas não veem, né? Elas veem o que vai para as redes sociais, o que é exposto. É muito importante e traz clareza para o teu trabalho ser assertivo. E pelas redes sociais a gente percebe que você fala muito de clareza. O que isso significa para você e qual a importância da clareza para os empresários? Então, bem pertinente essa pergunta, né? E o que a Paola trouxe antes. Eu, enquanto psicóloga, eu não olho só o negócio, eu olho quem está atrás do negócio, né? Então, poder entender as habilidades, as competências, onde que está travando. Quando o negócio chega num platô, o que a gente vai fazer para tirar do platô? O que esse empresário precisa fazer? Como que ele vai se posicionar para sair do platô? Então, a clareza ela é muito importante para a gente poder olhar. Não só para as habilidades, né, como psicóloga do empresário, mas para olhar para o negócio e para fazer esse direcionamento. E realmente, muitos chegam perdidos, né? E todo mundo quer vir para o digital, então, qual que eu faço lá no digital? A gente ajuda, então, a trazer essa clareza, criar esse direcionamento, esse posicionamento e impulsionar as empresas que chegam para nós.
todos os processos são muito importantes, né? A empresa, quando ela chega assim para te fazer essa como é que fala? Briefing. Anamnese. O briefing, como é que tu consegue entender, saber diferenciar o que é mais importante, se é a motivação ou se é a estratégia? Então, Paula, eu digo que motivação sem estratégia é como a gente olhar uma partida de futebol, por exemplo. Tem uma estratégia, tem um técnico que monta a estratégia. Se ele não tem estratégia e joga a bola no campo, imagina um monte de jogador sem saber qual o seu lugar, qual a sua posição, qual o momento, né? E nem adianta ter jogador bom, né? Nem adianta ter jogador bom. E a gente sabe, né? Quantas vezes aí a seleção com jogador bom não ganha jogo. Então a estratégia, ela é muito importante. E a motivação também. Mas uma motivação com uma estratégia, com clareza, com direcionamento, a gente chega no resultado com muito mais assertividade e agilidade. Realmente. E pela tua fala dá para ver que tu faz isso muito bem. Então conta um pouco melhor pra gente como que é o processo que você trabalha dentro da sua empresa, do cliente chegar até você começar essa execução e como as pessoas fazem para te procurar, para te contratar. Aproveita esse momento já para deixar aí a sua rede social, enfim. Muito bom. Então, quando o cliente chega, né, a gente então faz essa reunião de briefing, né, para entender muito do negócio. Depois quando eu digo, a gente vai para a caverna, né, eu e minha sócia e os nossos gestores de tráfego, onde a gente analisa o mercado, concorrentes, quais as oportunidades e criamos a estratégia. A partir daí a gente cria as copies, né, então para os anúncios, para os posts, se vai ter página de vendas, dependendo da estratégia usada, se vai ter uma isca, se vai ter um e-book. Então a gente cria todo esse processo, junto o cliente aprova, né, porque tem que ter o tom de voz do cliente. Tem que ter a pegada, a autenticidade do cliente. Não pode ser o que eu acho. Embora o estrategista tem que ser respeitado, né? Sim. Porque realmente se eu estudei para fazer esse trabalho e fui paga para isso, então é bem importante a gente mostrar para o cliente que às vezes a visão dele não é a melhor naquele momento. E que a gente precisa fazer algo que, de repente, às vezes pode parecer um pouquinho desconfortável, mas a gente entende que isso vai trazer um resultado posterior. E isso deve ser bem difícil, né? Falando com o líder sobre isso, tu dizer difícil. para ele que o negócio da empresa dele tá errado. É bem difícil. Jesus Maria José. Mas a gente tem aí muitos cases, né? Onde a gente pode trazer os exemplos de como a gente fez. A partir daí a gente tem também a parte que cria o design, né? De acordo também com a identidade visual do cliente. E depois parte para a gestão de tráfego, fazendo toda a semana, né, otimizações, olhando como é que está indo as campanhas, fazendo ajustes. Às vezes, né, pode acontecer de não ser exatamente o que se esperava. Então, a gente está sempre fazendo ajustes. Até porque eu digo, né, a gente está na mão também do algoritmo que a gente não gerencia 100%. Sim. Então, às vezes, o cliente diz, Mila, deu ruim. Eu disse, calma, que a gente está treinando o algoritmo. E, às vezes, ele é meio revoltado. Mila, deixa eu aproveitar o ensejo aí. O que eu vejo hoje, tá? A Elisa também é do marketing. Eu sou advogada, eu tenho outras empresas e eu sou zero tecnologia. O que eu vejo hoje? Muitos profissionais investem em marketing e não dá certo. Aí fica trocando marketing toda hora, Qual o erro mais comum que tu acha que tem quando a empresa está crescendo e quer escalar o marketing? Às vezes o problema é a gente não ter um bom comercial. Ou um comercial que suporte tudo que a gente entrega. E acho que mais complicado ainda é quando a gente tem um comercial e um marketing que não se conversam. São duas áreas que tem que trabalhar juntas, trabalhar como irmãos. Eu entrego uma estratégia e eu trabalho junto com o meu comercial. Aí é sucesso garantido. E é bem comum a gente ver esse erro, né? Eu gosto de fazer cliente oculto, às vezes, com o meu cliente, para ver como que ele iria atender a pessoa que chegou através do marketing. E muitas vezes a gente vê nesse ponto, né, como o atendimento que está deixando a desejar. E às vezes quando a pessoa não tem um treinamento nesse sentido, né, a gente vai e pergunta, qual o valor? A pessoa joga lá, R$50, não fala oi, não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala nada. E aí muitas vezes nesse pequeno detalhe perde uma venda e a pessoa
vai ter uma oportunidade de conquistar um cliente muitas vezes, né? É bem importante isso que tu traz, Elisa, porque o atendimento, aquele lead que chega, o que é o lead? A gente compra clientes, né? Então eu estou comprando uma pessoa que vai chegar na minha empresa e ela precisa ser muito bem atendida. Ela precisa ser investigada, saber o que ela quer e o que eu vou oferecer. Hoje a gente vive no mundo da experiência. A gente vê aí as grifes, né? Hoje não estão mais preocupadas só com a qualidade da bolsa, mas elas estão preocupadas em te entregar uma experiência. Tem os cafés, tem os restaurantes. E não é só uma grife, não é só a Louis Vuitton que tem que fazer isso. Todo o negócio precisa proporcionar uma experiência diferenciada para o seu cliente. Aí realmente a gente tem resultados muito mais crescendo, né? E com certeza, eu acho que vocês vão concordar comigo, mas quando a experiência é boa, a gente não se importa em pagar mais, porque a gente é bem atendido, porque a experiência é boa, isso nos cativa de verdade. E infelizmente hoje isso é um diferencial, porque poucas pessoas se preocupam com a experiência independente da área, né? Dá valor ao processo, né? Não o preço, a gente não fala sobre preço, a gente fala sobre valor. Sobre a qualidade, né, do atendimento. A gente fala que quando a gente não estabelece critérios de escolha para o nosso cliente, ele escolhe por preço e design. Então eu não entrego um preço, por isso que eu monto toda uma estratégia onde eu vou criar critérios para que o meu cliente deseje me contratar, que ele pense assim, o que eu vou fazer para contratar criativas? Então eu mostro para ele todo esse meu trabalho, onde na cabeça dele ele não pensa mais só em preço, ele tem critérios de escolha. Com certeza. E Mila, conta pra gente, você como psicóloga, acredito que esse é um diferencial no teu trabalho, porque entender de pessoas faz total diferença naquilo que a gente vai fazer, independente da nossa área. Qual que é o papel da psicologia hoje no teu trabalho com empreendedores e com os negócios? Então, realmente é o meu diferencial, eu acredito o diferencial da minha agência, né? Eu digo que eu sou uma psicóloga dos negócios. Então, um dos grandes diferenciais, além de eu olhar o que está por trás, eu também consigo entender o meu cliente, as aflições, as necessidades, as travas, as dificuldades, porque o empresário também tem medo de vender. Né? A gente sabe que tem um tabu muito grande com a venda, né? E eu brinco assim, quando a gente era criança, não diziam, Paola, tu vai ser uma ótima vendedora. Diziam, Paola, tu vai ser uma ótima advogada. Paola, para. Né? Paola, sai daí. Paola, já falei, chega. Então, a venda, ela ainda é um tabu muito grande. E muitas vezes eu preciso, inclusive, entrar nesse momento ali com o meu cliente, que é um empresário, que está acostumado com números, com estratégias, com papéis, mas ele precisa também se posicionar como o grande vendedor e influenciador do seu negócio. Ainda mais, né, que hoje a gente tem que estar aí nas redes sociais o tempo inteiro, que é o nosso canal maior aí de vendas. Com certeza. E se você tivesse que dar um conselho para aquele empresário que está com o negócio estagnado, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, o que você diria para essa pessoa? Eu diria para esse empresário que ele não tenha medo e que procure um bom marketing para alavancar essa empresa, né? Então, e a gente que tem aí uma experiência não só de marketing, mas de negócios, então a gente pode realmente ajudar os empresários a escalar e é esse o nosso objetivo, né? Então a gente está buscando aí mais ferramentas para a empresa para poder ter resultados ainda mais expressivos com empresas ainda maiores, né? Mila, tu falou agora sobre influência, né? E você tem uma frase muito como a Mila é nossa associada, a gente conversa bastante, e ela diz assim, Paola, influência não é autoridade. O que você quer dizer com isso? Então, no mundo que hoje qualquer pessoa pega um celular e se mostra para o mundo, o Ted pode ser um influenciador. Ele é uma gracinha, né? Se tu fizer um Instagram dele, tu acha que não vai encher de gente? Eu acho que eu apoio essa ideia. Eu acho que todo mundo vai Agora, a autoridade, Paola, tu tem pela tua experiência profissional, tu tem pelo teu posicionamento, tu tem por tudo que tu faz hoje, né? Por exemplo, a AGE, ela te traz autoridade, te posiciona. Então, essa é a diferença. Influenciar
influenciador, os filhos de vocês, o TED pode ser agora a autoridade, mostrar exatamente o que tu faz, qual é o teu diferencial e onde que tu pode levar os teus clientes, faz toda a diferença. A gente brinca, né? A gente estava conversando esses dias que hoje em dia tem vendedor de tudo nas redes sociais, né? A gente faz qual o termo que a gente usou, tu lembra? Dublê de alguma coisa. Não lembro. Todo mundo tem autoridade sobre algum tema, mas é tudo sobre alguma coisa que decorou. Eu quero te ver no bastidor. Qual a autoridade que tu tem para falar sobre aquilo que tu te diz capacitado, né? Sim. E a gente hoje tem a graça de ter 150 associados que são muito capazes. A gente faz uma entrevista com o pessoal antes e tal, porque a gente quer sempre somar, sempre acrescentar. E a Mila é uma profissional assim, ó, exemplar. Eu ainda não contratei o serviço dela, mas no mês que vem a gente está reformando o meu escritório. E no mês que vem, quando tiver tudo aberto, já a primeira coisa que eu vou fazer vai ser contratar a Mila para fazer essa parte junto com a Elisa, para não dar briga, junto com a Elisa, essa parte da parte jurídica das minhas empresas, né? Então é isso, amiga. Eu chamo ela de amiga, porque além de associada, é minha amiga pessoal, é minha cliente também. O que tu pode dizer, assim, para as pessoas que não fazem parte da AGE? Tu acha que mudou alguma coisa estar num grupo de networking, fazer parte da associação? E faça, se tu gosta, né? Espero que sim. Faça o convite pro pessoal, então, fazer parte junto contigo e estar sentado numa mesa de negócios contigo, tendo essa troca tão enriquecedora. Bacana. Então, a AGE eu conheci em agosto ou setembro do ano passado. Eu já sou antiga na AGE, né? Tem pessoal chegando. Então, realmente, participar de grupos de empresários, de grupos de networking é extremamente importante, porque oxigena. Eu digo que, às vezes, o empresário está com um problema, mas ele está lá no umbigo, né? Olhando para o problema, sem enxergar possibilidades. Quando a gente se reúne com outros empresários, com outras pessoas que têm outras experiências, a gente vê a solução que estava ali, pertinho, e não enxergava. Então, participar de grupos de networking são muito importantes. E a AGE tem sido, assim, uma alegria na minha vida, né? Trouxe pessoas incríveis, relacionamento. E eu entrei, quando eu vim para a AGE, eu pensei, eu quero muito mais que negócios, eu quero amizades. E construir já boas amizades aqui. Então, assim, ó, vem para a AGE e para criativas. Eu queria retomar uma pergunta. Boa. Ali a gente falou do erro, né, que o empresário comete. E eu vejo muito acontecer de quando as coisas não estão indo muito bem, o primeiro corte é o marketing. O que você pensa sobre isso e o que você diria para alguém que eventualmente está nos assistindo e está passando por alguma dificuldade, está pensando o que ela vai fazer e cogitando cortar o marketing? Então, é uma coisa bastante comum e por muito tempo isso foi um fantasma ali na agência, né? Então, não funciona, dá ruim, o empresário está apertado, vai cortar o marketing. Quando a gente faz um bom trabalho, o empresário não fica apertado, porque a gente está constantemente trazendo oportunidades de negócio para ele. Então, a boa agência de marketing, a boa estrutura de marketing, quando ela funciona, ela não está ameaçada. Mila, tu atende todos os tipos de ramos de negócio, por exemplo, advocacia? Ou não, Paola, eu só trabalho com nicho XYZ? Porque tem profissionais que são nichados, né? A gente só não faz mais lançamento. Então, foi uma decisão que a gente tomou, porque realmente é uma outra estrutura, demanda muito mais, principalmente do expert. Então, tirando lançamentos, a gente atende advogados, tenho hoje deliveries, temos consórcio, empresas, temos algumas empresas de consórcio, que mais? Tanta empresa que entrou agora. Nós tivemos aí um crescimento de 900% nesse ano da empresa, né, com esse novo posicionamento. Então, a gente sim atende todos os nichos, só lançamento que a gente não está fazendo no momento. Ai, que incrível, parabéns. É um crescimento muito grande, né? É um crescimento rápido. Então, vou aproveitar e te perguntar que conselho que tu daria como empresária para aquela pessoa que quer fazer o seu negócio crescer? Ter clareza do seu negócio, olhar para ele e ter bons profissionais com ele. Bons profissionais e bons parceiros.
para poder fazer esse crescimento. Tem que ter estratégia, né? Porque as pessoas acham que é só investir ali e tal, e não se programam, né? Pode dar certo, pode ser um pouco mais difícil no meio do caminho. Sim. Então, tudo parte da estratégia, seja ela financeira ou de vendas, enfim, né? E é crescente, né? Porque o marketing, ele não é porque eu botei dinheiro lá no tráfego que vai chegar cliente amanhã. Então, a gente trabalha muito isso com os nossos clientes, né? Para que tenham um pouquinho de paciência, é uma construção até chegar o lead certo, né? Eu digo que o algoritmo, ele, quando a gente contrata o tráfego, é como alguém distribuindo panfletos. Aí ele dá um panfleto para ti, tu gosta. Ele dá um panfleto para ti, tu joga fora. Então ele vai aprendendo até o momento que ele dá o panfleto certo para a pessoa certa. E a gente gosta, inclusive, de trabalhar com social media junto. Então, quando a gente une a gestão de tráfego com um bom social media... E na tua empresa tem social media? Não. Quer dizer, a gente faz a parte de postagens do Instagram, mas aquela social media que faz stories, que faz a comunicação com o cliente, a gente prefere, então, ter um profissional dedicado a isso. Entendi. Eu prevejo uma parceria entre vocês. É isso aí. Vamos conversar nos bastidores. É isso aí. É a AGE, né? Fazendo negócios. AGE, conectando ao vivo. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo. Mas, infelizmente, nosso horário já está estourando. E eu queria fazer uma última pergunta. Tá bem perguntadeira hoje, né? Tô falante hoje. Mila, qual que é a frase que define o teu trabalho hoje? A frase que define o meu trabalho é que eu vivo o que ensino e ensino o que eu vivo. Então, se eu hoje sou mentora de empresários, de negócios, de marketing, é porque eu já vivenciei isso. A minha empresa é o meu maior case. Uau! Ficamos até sem palavras agora, gente, né? Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Cada programa e cada entrevistado é um caminho para deixar a gente mais próximo do sucesso, porque a gente aprendendo um pouquinho com cada. Com Hoje, certeza. para quem não sabe, a gente grava os programas num dia e a gente aproveita várias pessoas. E hoje já tivemos o Ali, que é o arquiteto maravilhoso, o Brian, dono da Felicitar, a imobiliária. Então, um profissional de cada área, a gente vai aprendendo, né, Elisa, com todos eles. Com certeza. E a AGE é isso, né? A gente somar e agregar, tanto aprender quanto ensinar, né? Com essas conexões. Exatamente. E fazer uma troca que não tem preço. Exatamente. Então, isso. Conectadas. Muito obrigada, Elisa. Obrigada a você. Muito obrigada, Mila. A conversa foi incrível. Eu não sei o que vocês acharam. Ela disse que achava que ia ficar nervosa. Eu acho que eu fiquei nervosa de tão à vontade que ela ficou. As nervosas fomos nós aqui. Maravilhosa, adorei. Que bom. Então, muito obrigada, Mila, por ter participado. Obrigada, Paola, por estar do meu lado mais uma vez. E se você que está nos assistindo quer fazer parte da AGE, quer estar aqui no programa junto com a gente para uma conversa descontraída, para falar do seu negócio, entra no Instagram age.bc e seja um associado. Lá no link da bio você vai encontrar um formulário para preencher e vir somar aqui na nossa associação também. Obrigada. Muito obrigada, gente. Até a próxima.